Agora vamos identificar as características dos direitos fundamentais. E as características dos direitos fundamentais são historicidade, universalidade, indisponibilidade, imprescritibilidade e relatividade e vedação ao retrocesso. Os direitos fundamentais têm como característica a historicidade em razão de serem frutos de um processo evolutivo histórico, ou seja, são direitos que são conquistados gradativamente ao longo da história. Por exemplo, no passado, o direito à liberdade não era totalmente reconhecido, pois até havia a escravidão. Mas ao longo da história, a escravidão deixou de existir, foi abolida, e esse direito fundamental foi conquistado. E a liberdade passou a ser reconhecida como um direito básico e essencial de todos os indivíduos. Dessa forma, os direitos fundamentais têm como característica a historicidade pelo fato de serem originados, ou seja, de serem conquistados ao longo da história. Outra característica dos direitos fundamentais é a universalidade, uma vez que os direitos fundamentais são universais, ou seja, são aplicados a todos indistintamente. Por exemplo, uma pessoa não deixará de ter um direito fundamental em razão de sua orientação sexual, de seu gênero ou de qualquer outra particularidade. Isso porque todos os titulares dos direitos fundamentais têm os mesmos direitos fundamentais, pois os direitos fundamentais são universais e se aplicam a todos igualitariamente. Os direitos fundamentais têm como característica a indisponibilidade, o que significa que ninguém pode dispor sobre seus direitos fundamentais, ou seja, uma pessoa não pode abrir mão de seus direitos fundamentais. Isso porque os direitos fundamentais são direitos indisponíveis, sobre os quais não podem recair atos de disposição. Como consequência, podemos afirmar que esses direitos são inalienáveis e também irrenunciáveis. Os direitos fundamentais são inalienáveis, pois não podem ser transferidos ou negociados. Por exemplo, você não pode vender a sua vida. Isso porque os direitos fundamentais, como o direito fundamental à vida, é um direito inalienável. Além disso, os direitos fundamentais são irrenunciáveis, pois não podem ser objeto de renúncia. Por exemplo, não teria validade nenhuma um contrato estabelecendo que você está renunciando ao seu direito à vida. Isso porque o direito à vida é um direito fundamental e, como todo e qualquer direito fundamental, é um direito irrenunciável. Outra característica dos direitos fundamentais é a imprescritibilidade, o que significa que o direito fundamental e o direito de exercer o direito fundamental continuam a existir mesmo com o decurso do tempo. Em palavras mais técnicas, podemos afirmar que o direito fundamental não prescreve e não decai. Por exemplo, uma pessoa que foi submetida à escravidão há muitos anos não perde o seu direito à liberdade, mesmo que tenha, de certa forma, aceitado essa condição durante muito tempo. Mesmo com o passar dos anos, ainda que essa pessoa tenha aceitado essa condição, essa pessoa, esse indivíduo, continua possuindo o direito fundamental à liberdade. E a qualquer momento, mesmo que tenha passado muito tempo, poderá exercer o seu direito de liberdade. Outra característica dos direitos fundamentais é a relatividade, também conhecida como limitabilidade, pois os direitos fundamentais não são absolutos, o que significa dizer que os direitos fundamentais podem sim sofrer algum tipo de limitação. Por exemplo, o direito à vida é um importantíssimo direito fundamental, mas mesmo sendo um importante direito fundamental, não é um direito absoluto, o que significa que até mesmo o direito à vida pode sofrer algum tipo de limitação. A própria Constituição, em relação ao direito à vida, prevê a possibilidade da pena de morte, o que representa uma clara limitação do direito à vida. Da mesma forma, o direito reconhece o aborto em caso de gravidez proveniente de estupro, situação em que o direito fundamental à vida está sendo limitado pelo direito fundamental à dignidade humana da gestante. Mas, enfim, o importante é saber que até mesmo os direitos fundamentais são relativos, de modo que não são absolutos e podem sim sofrer limitações. Outra característica dos direitos fundamentais é a vedação ao retrocesso, o que significa que um direito fundamental já conquistado não poderá ser abolido, mas tão somente ampliado, não há mais volta. A vedação ao retrocesso é também conhecida como efeito cliquet. Cliquet é uma expressão utilizada pelos alpinistas durante uma escalada para se referir a um determinado ponto da escalada em que não é mais possível retroceder, ou seja, um ponto de onde só se pode avançar. E o efeito cliquet significa que não é possível retroceder em matérias de direitos fundamentais.
Note que a própria Constituição reconhece que os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, o que significa que nem mesmo uma emenda constitucional é capaz de abolir um direito e garantia individual, pois não há possibilidade de retrocesso em matéria de direitos fundamentais.